Fala galerinha, tudo bem? Professor Edivan aqui e vamos lá. Aqui a gente vai resolver um exercício de química relacionado à transformação física e química da matéria, ok? Então vamos só analisar aí rapidinho o seguinte: o que é uma transformação física da matéria? Um exemplo básico é você amassar uma folha de papel e depois você consegue desamassar ela. Isso é um exemplo básico. É bem simples de analisar. Outra transformação física seria uma colisão de um veículo, né? Você bate, amassa, aí depois tem como você retornar ali, dependendo da batida também, claro. Então, a transformação física, quimicamente falando, seria de sólido para líquido e gasoso. E o inverso também. Uma transformação química na matéria seria você ter uma substância no início, ela passa por um processo e vira outra no final. Exemplo básico, a combustão é um exemplo básico, né? Quando você põe fogo ali numa gasolina. Ou também a gente pode estar associando ali o papel que eu citei agora. Você pega um papel e põe fogo nele, o que vai acontecer? Ele faz uma transformação química. Ele entra em combustão, né? A celulose vai virar ali fumaça e CO2. Então não tem como você voltar aquele processo atrás. Às vezes a gente associa muito isso, né? Separando transformação física e química, algo que seja transformação física, você consegue retornar pelo estado de origem, né? O que ele era de início. A química você não consegue. É uma ideia bacana, mas a gente vai analisando exercícios, treinando e vai ficar bom nisso, ok? Então vamos lá. Vamos ler esse exercício, é do IFCE, e a gente vai interpretar algumas alternativas que ele tem aqui pra gente. Ele fala o seguinte: as transformações que a matéria sofre pode ser considerada em dois tipos de fenômenos, dependendo do dano que provoca em sua estrutura íntima. Quando a transformação altera a estrutura íntima da matéria, o fenômeno é químico, né? É aquilo de mudar e não ter como retornar. Porém, se a modificação for mais branda, não alterando a estrutura íntima da matéria e nem formando novas substâncias no meio, o fenômeno será classificado como físico. Tranquilo. Aí ele deu só informações aí do que o mesmo que eu citei, só que com outras palavras, né, com mais entendimento também. Então a gente só agrega esses conhecimentos aí. A relação entre o fenômeno citado e sua classificação está correto em. Então assim, ele vai dar um fenômeno e no final vai falar ele é físico ou ele é químico. Então vamos lá, letra A. Ao entrar em contato com o sangue do ferimento, a água oxigenada se decompõe produzindo água e liberando gás oxigênio, que é responsável pela formação de uma espuma esbranquiçada sobre a superfície chamada de efervescência. Aí ele falou, isso é um fenômeno físico. Então beleza, então vamos analisar aqui. Para quem já machucou, né, que é o meu caso, quando a gente é mais novo, acontece a gente tem muitos ralar, né, o joelho, o pé e tal. Então às vezes a mãe da gente anexa ali, né, passa água oxigenada e realmente acontece isso. A gente tá tendo aqui, né, água oxigenada se decompõe virando água e gás oxigênio. Então, assim, era água oxigenada, depois virou água e gás oxigênio. Transformou a substância. Isso é uma transformação química, não física. Então, a alternativa A, ela não está certa, não coincide. Ela deveria falar que era um fenômeno químico. B. Ao fim de uma longa jornada, Casemiro começou a se sentir com aquela velha cerca de... Ao fim de uma jornada, Casemiro começou a se sentir como aquela velha cerca de arame de uma fazenda enferrujando pela ação da natureza. Beleza. Ele está dizendo o seguinte: ao final da jornada de serviço, né, o Casemiro, a pessoa, ela começa a sentir aquele cansaço e ele associou como enferrujamento na natureza. Aí aqui está falando para mim que é um fenômeno físico. Não, o enferrujamento, que acontece em ferros, né, em gerais é o mais presente no nosso cotidiano, que a gente tem, é uma transformação química. Tanto que enferruja e você perde o material. Não tem como você retornar aquilo ali. Então, é um fenômeno químico, não é físico, certo? Agora a gente tem aqui letra C. Numa linda noite, a menina, sentindo-se tocada pela beleza da lua, encheu os olhos
seus olhos com os raios refletidos na superfície da lagoa. De novo, naquela linda noite, a menina, sentindo-se tocada pela beleza da lua, encheu seus olhos com seus raios refletidos na superfície da lagoa. Qual que é o ênfase aqui, ó? Encheu seus olhos, né? Análise que a gente pega aqui, ó. Então, isso é uma transformação físico-química. E aí? Né? Esse tipo de transformação aqui é uma transformação física. E ele falou para mim que é transformação química. Então, que não coincide com o acontecimento, ok? D. A chuva cai intensamente pela madrugada adentro e às primeiras horas do dia a população daquela cidade histórica percebeu uma corrosão que ela tinha realizado às estátuas de mármore. Então teve uma chuva ácida. Então ele está analisando o seguinte, que teve a chuva ácida e depois eles perceberam que teve uma corrosão. Então o que acontece? Aquele material que está sendo corroído, né, ele está sofrendo uma transformação física. Então ele falou um fenômeno físico. Essa alternativa aqui, ó, é a correta, a letra D. Porque até então só a gente vai marcar somente uma, né? Então a letra D está correta. Mas para a gente fechar aqui, vamos ler lá. A temperatura daquele dia havia caído bruscamente sobre as montanhas e a mãe natureza sofreu seus efeitos. Os lagos da região ficaram todos congelados como uma grande pedra de gelo. Esse fenômeno é físico, ele falou aqui. Então, de novo, a temperatura daquele dia havia caído bruscamente sobre as montanhas e a mãe natureza sofreu seus efeitos. Os lagos da região ficaram todos congelados como uma grande pedra de gelo. Cara, ele só mudou de estado líquido para sólido. Isso é uma transformação física, não química. Então, a única alternativa que a gente tem aqui é a letra D. Correto? Então, essas são as alternativas que a gente tem. E a letra D é a que está correta aí, da análise que a gente fez de transformação física e química. Beleza? Certinho? Valeu, obrigado aí. Até a próxima.